O presidente Lula deu uma verdadeira aula em Barcelona e foi ovacionado. Ele não abaixou a cabeça, denunciou o genocídio em Gaza, peitou o Trump e escancarou como a ONU virou um joguete nas mãos de 5 senhores de guerra. É a voz do Sul global ecoando onde o sistema treme. Vem conferir esse discurso histórico que mostra por que o Lula é hoje o maior líder progressista do planeta. Porque eu aprendi na vida política, admirando a democracia americana. Eu acreditei muitas vezes que os Estados Unidos era o país da oportunidade. Quantos milhões de brasileiros foram para os Estados Unidos? Eu nasci na política no momento de uma Guerra Fria e nós não queremos mais Guerra Fria com ninguém. Nós não queremos Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos. Nós queremos liberdade, nós queremos livre comércio, nós não queremos protecionismo. A esquerda progressista foi vítima do discurso do consenso de Washington. Muita gente nova aqui não se lembra, mas quem tem 80 anos como eu se lembra, porque já tinha bons anos nos anos 80. E eu agora fico analisando o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo é que a querida Nações Unidas, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, que criou um Conselho de Segurança com 5 membros permanentes para cuidar da paz, para cuidar da cordialidade, da fraternidade, se transformaram em 5 senhores de guerra. Porque o Conselho de Segurança não permite que as coisas aconteçam. Quando um aprova uma coisa, o outro veta. E nós estamos vivendo em que mundo? Hoje nós temos uma quantidade de conflitos armados que é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos guerra. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira, que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande. E agora o bombardeio de Israel ao Líbano, com que pretexto? E agora mais, a invasão dos Estados Unidos ao Irã. A que pretexto? Eu queria, governador de Minnesota, lhe dizer uma coisa. Em 2010, eu fui ao Irã, junto com a Índia, junto com a Turquia, negociar com Ahmadinejad o acordo para que ele não pudesse enriquecer o urânio acima daquilo que o Brasil enriquecia para fins pacíficos. Porque no Brasil está na nossa Constituição. O Brasil está proibido de produzir e fabricar armas nucleares. Isso é da Constituição. E nós fomos lá para convencer o Ahmadinejad e o Khamenei. E depois de 2 dias, nós conseguimos, junto com a Índia, um acordo que foi feito com base numa carta manuscrita que o Obama me mandou. Depois de 2 dias, Ahmadinejad aceitou fazer o acordo. Quando nós publicamos o acordo, eu imaginei que nós íamos ser elogiados porque o Irã não ia mais enriquecer o urânio e a parte que ele ia enriquecer ia mandar para a Turquia guardar. O que aconteceu, companheiro Pedro Sanches? A União Europeia e os Estados Unidos não aceitaram o acordo. E agora estão atrás outra vez de construir a ideia de que o Irã iria construir bomba atômica. Eles não iriam construir bomba atômica. Nós precisamos acabar com essa história de contar mentiras sobre as pessoas para depois destruir as pessoas. A América Latina é vendida como se fosse o mundo do narcotráfico. O mundo árabe é vendido como se fosse o mundo do terrorismo. E quem é que é bom nesse mundo? Quem é que é bom? A gente tem que entender uma coisa muito importante. Muitas vezes nós fomos vítimas, sabe, da nossa inocência política. Quantas vezes, Pedro, a gente ganha eleições e depois a imprensa, depois do sistema financeiro, depois os acadêmicos conservadores escrevem artigos, matéria na imprensa, obrigando a gente a tentar destruir aquilo que foi a razão da nossa eleição. E a gente vai ficando com medo. E a gente vai tentando agradar o mercado. A gente vai tentando agradar o empresário. E o que acontece é que nós vamos ficando desmoralizados. Então eu penso que desse encontro aqui, eu queria dizer ao presidente Trump, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Putin, ao presidente Macron e ao primeiro-ministro da Inglaterra, que são os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Pelo amor de Deus, cumpram com as suas obrigações de garantir a paz no mundo. Convoque uma reunião e pare com essa loucura de guerra, porque o mundo não comporta mais.
Nós não queremos muito. O povo pobre não quer muito. Ele não quer nem tomar as coisas dos ricos. O povo pobre quer ter direito a um emprego decente. Ele quer ter direito a um trabalho decente. Ele quer ter direito a morar numa casa boa. Ele quer ter direito a estudar. Ele quer ter direito que o seu filho possa ser doutor, igual o filho do seu patrão, igual o filho da sua patroa. Ele quer o direito de ter um sistema de saúde decente. É a única coisa que nós queremos, e tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Constituição de cada país. Tudo isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E por que não se cumpre? Eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu tenho 80 anos de idade. Eu tentei, presidente Pedro Chança, meu amigo sapateiro, eu tenho conversado muito com Deus. Eu dito para Deus que eu quero viver 120 anos. Porque é preciso provar uma coisa. Eu quero provar uma coisa. Eu quero provar que a gente não fica velho. A gente não fica velho porque os anos passam. A gente não vai conseguir parar a rotação da Terra. Então os anos vão passar. Hoje eu tenho 80, o ano que vem vou ter 81. Mas isso não é que envelhece as pessoas. O que envelhece as pessoas são as pessoas perder a motivação, a perder uma causa. Se todos nós levantarmos de manhã com uma causa, para defender uma causa, a gente não fica velho. Eu digo para vocês que eu me sinto hoje igual quando eu tinha 50 anos de idade. Porque eu tenho uma causa. A minha causa é a democracia. A minha causa é a liberdade. A minha causa é a igualdade. A minha causa é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas. Um país pequeno como a ilha da companheira Mia, tem que ser respeitado igual o país do tamanho da Índia. Ninguém é medido pela potência tecnológica, pela potência econômica ou pelos navios de guerra que tem. Eu não quero guerra. Eu não quero guerra com o Xi Jinping, eu não quero guerra com o Putin, eu não quero guerra com os Estados Unidos. Eu não quero guerra nem com você, Mia. Eu quero paz, amor, fraternidade e ver o mundo progressivo para que o povo viva melhor e dignamente. É isso que eu quero. A minha arma é o argumento. A minha arma é o argumento. A minha arma é a razão. Quando o presidente Trump taxou o Brasil, dizendo que tinha débito com o Brasil, eu mostrei um documento. Os Estados Unidos, em 15 anos, teve 410 bilhões de superávit com o Brasil. E eu disse, ninguém vai ganhar de mim com mentira. Eu não tenho a riqueza que ele tem. Eu não tenho a tecnologia que ele tem. E tampouco eu tenho um navio que ele tem. Eu não quero guerra. A única coisa que eu quero é dizer para ele que mesmo sendo pobre, tem uma coisa que nós temos que ter, que é caráter, honestidade e decência, para a gente respeitar o direito de todos. Por isso, eu queria chamar para falar o presidente do governo da Espanha, meu amigo Pedro Sánchez. Gente, assistindo a esse discurso, a gente percebe a coragem de quem não deve nada ao capital internacional. O Lula foi certeiro ao falar da ONU. Ele disse o que muita gente tem medo de admitir. O Conselho de Segurança virou um clube de senhores de guerra. Enquanto eles brincam de veto, o mundo queima. O Lula lembrou das mentiras descaradas que destruíram o Iraque e a Líbia. E ele não teve medo de dar nome aos bois. Chamou o que está acontecendo em Gaza pelo que realmente é, um genocídio. É revigorante ver um líder que não usa eufemismos para agradar diplomacia de fachada. Ele expôs que a paz não interessa a quem lucra com a venda de armas. Outro ponto fortíssimo foi quando ele desmascarou a hipocrisia dos Estados Unidos e da Europa no caso do Irã. O Lula provou, com fatos, que lá em 2010 ele costurou um acordo de paz que o Obama tinha pedido, mas quando o Brasil conseguiu o sim do Irã, as potências recuaram. Por quê? Porque a guerra é um negócio lucrativo para eles. Ele mandou um recado direto para o Trump e para essa elite que tenta taxar o Brasil e vender a América Latina como terra do narcotráfico. O Lula mostrou os números. Os Estados Unidos é que lucram bilhões com a gente. Ele bateu na mesa e disse: ninguém ganha de mim com mentira. É esse tipo de soberania que a gente defende. A arma dele é o argumento, não o porta-aviões. E isso apavora a direita conservadora. Para fechar, o Lula deu um banho de humanidade. Aos 80 anos, ele falou que o que envelhece o homem é a falta de causa. E a causa dele é a nossa. Emprego decente, saúde e o direito do filho do pobre estudar na mesma universidade que o filho do patrão. Isso é o básico, está na Constituição, está na Bíblia. Mas o sistema financeiro tenta nos convencer de que é radicalismo. Ele terminou pedindo respeito aos países pequenos. Não importa se você tem bomba atômica ou não.
O que importa é o caráter e a decência. Ver o Lula ser aplaudido de pé na Europa, enquanto defende a paz e a justiça social, é a prova de que o Brasil não é mais um quintal de ninguém. Somos protagonistas da mudança. Viva a luta progressista e viva a diplomacia da paz!